OS, tá? O que é a OS? A OS é a ordem de serviço em cima do orçamento que você já tem. Ou vocês podem também fazer uma OS em cima de qualquer outra informação sem ser o orçamento. O importante informar aqui para vocês também, pessoal, é que, por exemplo, assim, Fábio, para eu começar a mexer na obra tal, eu preciso ter o meu orçamento lançado, eu preciso ter... Não é obrigatório. O sistema, apesar dele trabalhar todo complementando, um módulo complementando o outro, você não precisa ter uma coisa anterior para lançar uma coisa nessa tela. Tá? Algumas coisas lógicas também. Por exemplo, eu não consigo lançar uma medição se eu não tiver um orçamento. Mas eu consigo gerar uma OS se eu não tiver um orçamento. Beleza? Vou mostrar para vocês como. Por quê? O que acontece? Aqui a gente tem dois tipos de ordem de serviço. A corretiva, a preventiva e a executiva. Na verdade, três, né? Então, eu vou selecionar uma obra aqui. Tá? Aí vou dizer qual é o tipo, se é corretiva, se é preventiva, se é executiva. Eu posso botar um título aqui. Vou botar aqui, por exemplo, só um exemplo, tá? Troca de lâmpadas externas. Tá? Eu tenho dois tipos de ordem de serviço. A simples, que você vai descrever através de texto. Trocar as lâmpadas externas, por exemplo, da área do estacionamento. Então, você vai descrever aqui o que é a ordem de serviço. Tá? Vou salvar aqui minha ordem de serviço. Tá? Detalhe, tá, pessoal? Esse módulo aqui, não sei se o Bruno mostrou para vocês ontem, como é que funciona os usuários, o menu para os usuários que vocês vão criando. Ele chegou a mostrar isso para vocês? Acho que ontem ele mostrou, assim, você falou de permissões, né? Isso. Sim, ele Pronto. mostrou. Isso, que, por exemplo, eu posso criar um usuário aqui, eu vou criar um usuário teste aqui, tá? Como se fosse um cliente. O que acontece? Muito módulo no sistema você pode usar desse jeito, tá? Primeiro pode ser vazio. Criou aqui o cliente, né? E, por exemplo, eu vou dar acesso a ele aqui só às ordens de serviço, né? Então, ele vai poder visualizar, ele pode criar uma nova e ele pode alterar. Mas ele não pode botar a ordem de serviço para executar, nem cancelar e nem concluir uma ordem de serviço, tá? E, além disso aqui, eu posso vir aqui e dizer, olha, ele só vai mexer na obra acho que foi a Procuradoria que eu coloquei aquela obra, né? Então, o que acontece? Quando ele entrar no sistema, aquele menu lateral todinho que aparecia já não vai aparecer, né? Não vai aparecer ao que ele tem acesso. Como eu bloqueei ele para ver as outras obras, ele só vai ter acesso à Procuradoria da República. Por exemplo, se eu for tentar passar qualquer outro filtro de qualquer outra obra, ele não vai achar. Beleza? Vou sair aqui. A gente tem possibilidade de ter acesso a essa informação via app? Na verdade, o que acontece? O sistema ele é responsivo. Então, se você acessar ele pelo celular, deixa eu ver aqui. Se você acessar pelo celular, ele vai aparecer do mesmo jeito, só que ele vai aparecer pequenininho assim. Entendi. Entendeu? Mas no celular você acessa como se fosse uma página de internet. Mas ele consegue manusear, ver a ordem de serviço? Consegue. Só tem uma configuração de tela diferente, mais apertadinha, Isso. mas não perde conteúdo, né? Isso. Claro que em algumas vai aparecer mais conteúdos, outras você vai precisar arrastar, passar para baixo, essas coisas. Entendi. Okay? Ótimo. Eu vou sair aqui, vou entrar de novo como administrador.
Tá? Então, o que acontece, pessoal? Na ordem de serviço, a gente vai ter aqui o número da ordem, claro, que vai ser gerado, né? A obra, tá? A descrição que eu coloquei, o tipo, se é corretiva, se é executiva ou se é preventiva. Quem foi que fez, o usuário que fez o pedido, né? Que fez o pedido dessa ordem de serviço. O que acontece? Depois eu vou ter o usuário que mandou executar e o usuário que concluiu, tá? Se eu quiser imprimir também essa minha ordem de serviço, basta eu clicar aqui no botão imprimir, que ele vai gerar para mim o meu pedido de ordem de serviço, tá? E sempre vai vir aqui, ó, quem pediu, quem executou e quem concluiu, beleza? Eu tenho também a ordem de serviço do tipo, vou botar corretiva aqui também, vou botar na mesma obra, tá? E só que eu tenho a minha do tipo detalhado, que é o quê? Eu vou dizer item por item o que ele vai fazer. Quantidade e unidade. Por exemplo, tá, eu não tenho nenhum desses itens aqui, mas eu posso clicar aqui no mais e posso criar um novo. Tá? Então, pode falar. Essa ordem de serviço, eu entendo como que ela funciona. Então, assim, seria uma ordem de serviço para a gente passar para o nosso executor que está executando. Isso. Porque tá, mas como que eu vinculo o nome do empreiteiro nela? Na verdade, não vai ser o empreiteiro, tá? O que acontece? Existem algumas, por exemplo, eu não, acho que as licitações de vocês de tomada de preço, né? Que é aquela que vocês ganham um preço global e com o tempo vocês vão executando as coisas lá. Certo? Então, por exemplo, quem vai dizer que vai executar vai ser o usuário. Então, eu vou logar como usuário, vou selecionar aqui e vou botar para executar. Aí vai aparecer o usuário que vai executar. Entendeu? Hoje em dia não tem como você direcionar ela para um empreiteiro. Mas se você quiser, a gente pode ver a possibilidade de colocar isso no sistema. Beleza? Porque assim, eu entendo ordem de serviço, ela sempre, em todos os lugares que eu trabalhei, a ordem de serviço é externa. Né? Então você dá uma ordem de serviço para alguém executar. Né? Então eu entendo que, no caso da tua ordem de serviço, ela teria que ser uma autorização por um colaborador ou por um empreiteiro executar determinado serviço. Isso, é isso mesmo. Tá? Então, por exemplo, se eu entrar, por exemplo, como outro usuário, deixa eu ver se vocês tiraram o outro usuário. Deixa eu tirar. Eu vou trocar esse cliente aqui, vou dar permissão para esse cliente aqui, serviço, executar ordem de serviço. Então, por exemplo, quando eu entrar com esse usuário, no caso, vou colocar cliente, mas imaginem como se fosse o próprio funcionário de vocês, ou o empreiteiro, tá? Ele vai entrar nela aqui, vai selecionar ela aqui e vai clicar em executar. Então, por exemplo, eu já sei que quem vai executar essa obra vai ser o cliente. Tá? Eu deixei aqui cliente porque eu coloquei como cliente, mas tem que estar o usuário da execução de vocês. Tá ok? Depois, feito isso, pode ser um gestor ou alguma coisa assim, vai lá, vai selecionar e vai concluir. Tá? Como esse usuário não tem permissão de concluir, nem aparece a opção que pegue concluir. Mas se eu tiver um usuário que tem permissão, eu vou lá e vou concluir. Vou selecionar aqui e vou concluir a minha medição. Medição não. Ordem de serviço. Eu acho que na nossa realidade a tua ordem de serviço não vai servir para muita coisa, não. Pode não servir muito, tá? Então, por exemplo, no caso aqui eu vou ter quem foi que fez o pedido, quem foi que fez a execução e quem que concluiu, tá? Pode ser o mesmo usuário que fez a execução, pode ser o mesmo usuário que concluiu, dependendo da permissão, tá ok? Fica talvez uma ideia, Fábio, de você alterar esse corpo aí da tua ordem de serviço, onde a gente poderia estar pescando o orçamento e retirar os valores.
Só deixar a nomenclatura e quantidade. Porque daí a gente vincula isso daí para o empreiteiro. Então, exemplo, eu vou lá e seleciono um exemplo. A obra, Tem aqui, o ó, cliente, a obra e os orçamentos existentes cadastrados lá já. Aí eu já tem, tá aqui, ó. Aí você seleciono. seleciona o orçamento. Aí a gente teria que ter um outro filtro de selecionar o empreiteiro que vai ser executado, que previamente também ele já está cadastrado. Aí a gente cadastra lá o Pedro, né, vincula o Pedro aí como empreiteiro. E na hora da gente gerar a ordem de serviço, ela só vem a descrição de um item que já está cadastrado, entendeu? Do teu orçamento que já está cadastrado, mas sem valores, só descrição e quantidade. É o que vem aqui, ó. Ele só não está trazendo aqui no título, mas, por exemplo, quando eu selecionei esse orçamento, ele já traz os itens lá de mão de obra. Então, mas ele pesca tudo que está lá, né? Na verdade, ele vai pescar só o que é mão de obra dentro do orçamento. Entendeu? Olha, isso aqui é porque já está lançado no sistema. Carrinho de mão, isso aqui tá descrito lá como... Então, por exemplo, quantidade. Né? Acho até se eu tentar colocar uma quantidade maior do que existe, ele não vai deixar. Ó. Mas conseguiu entender? Porque no formato que está, ela não tem usabilidade. Então, se você conseguir, no decorrer do tempo, fazer essas operações, ela teria, essa função seria bastante importante para nós e para outros também que trabalham no mesmo segmento que a gente. Mas aqui já é isso que eu estou te falando, aqui já tem, ó. Então, por exemplo, posso vir aqui, ó, carrinho, ele só não está colocando a descrição, né? Porque você pode colocar várias aqui. Mas assim, ó, a gente tem que entender o seguinte, que toda ordem de serviço, ela basicamente vai ser o espelho de um orçamento, que no nosso caso é um empenho, né? Sim. Então, assim, o ideal, né, da nossa realidade, realidade de execução, eu tenho lá um orçamento, né, de um cliente. Esse orçamento alguém vai ter que executar. Então, na hora que eu trago ele para a ordem de serviço, que é uma ordem para alguém executar, eu vou lá, eu pesco, esse orçamento já está cadastrado lá atrás, que foi o que eu fiz e vinculo... não, mas assim, eu pesco ele, ele vem tudo que está lá, ele vem, entendeu? E a planilha completa. E aí eu vinculo também a um empreiteiro previamente cadastrado. Aqui no caso só falta a vinculação ao empreiteiro, porque, por exemplo, aqui, quando eu seleciono o orçamento, ele traz para cá, ó, quais são os itens desse orçamento. Como ele só tem lançado um, se eu for lá no orçamento, por exemplo, alterar ele aqui, ó, é o TRT, né? Despesas iniciais, obras. Seguir. Se eu vim aqui colocar um novo. Vou botar uma caixa dessa só para exemplo, tá, pessoal? Salvei aqui meu item no orçamento, tá? Vou salvar meu orçamento para dar uma atualizada nele. E quando eu for fazer minha OS, orçamento, orçamento, vou trazer o orçamento. Aí aqui ele vai trazer todos os itens do orçamento. Caixa coletora. Então eu posso selecionar aqui, ó. Só não tem aqui ainda a vinculação ao empreiteiro, né? Que é o que está falando, né? Olha, nem deixa eu colocar, não é possível lançar a OS uma quantidade maior do que a orçada. Então, por exemplo, se eu tenho um lançado lá e tento colocar 25 aqui, ele já não vai deixar. Tá? Entendi. Mas assim, vamos caminhar para frente, mas fica a dica aí, caso seja viável. Eu vou anotar isso aqui, vou anotar isso aqui, tá? Porque aqui é uma rota de fuga para a gente continuar usando planilha. Se você acrescenta esse item, resolve um ponto, porque daí eu não preciso acrescentar a planilha, não utilizar a planilha. E detalhe, tá, pessoal? Aqui também, olha, por exemplo, você quando gera uma OS, você pode enviar por e-mail também, tá? Daqui do sistema mesmo, você já envia por e-mail, ou para o responsável, ou para quem vai executar, ou para quem vai aprovar alguma coisa assim. Talvez eu não conseguir enviar aqui, porque eu tô sem, o meu usuário não está configurado e-mail.
Mas aí ele vai lá nos dados do e-mail todo e vai, inclusive, o link para quando ele clicar no link já abrir a ordem de serviço. Beleza?